Bom dia a todos. Antes de mais, queria cumprimentar os meus colegas de mesa, felicitar os três institutos da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa por esta iniciativa e obrigado por este convite para falar sobre o Public Procurement no TTIP. Eu vou usar indiferentemente Public Procurement, Government Procurement, compras públicas, contratação pública, sabemos todos do que é que eu estou a falar. Compras públicas é demasiado amplo em português, compras públicas é demasiado restrito, porventura nada melhor do que usar o termo inglês Government Procurement ou Public Procurement, porque designa precisamente aquilo que queremos dizer. Começo pela... eu não tenho aqui no ecrã os slides, e eles estão um bocado esticados, em relação ao formato com que aparece aqui na parte impressa. Esta relação entre compras públicas e comércio internacional é uma relação recente. Durante muito tempo era uma relação impossível. A ideia de abrir compras públicas a fornecedores externos não fazia sentido. E, portanto, não se falava em protecionismo, porque, pura e simplesmente, à partida, não se colocava essa questão de relacionar compras públicas com fornecedores externos. E a tradicional reserva nacional das compras públicas tinha vários argumentos a seu favor. O argumento da soberania, uma vez que são entidades públicas que vão comprar para satisfazer interesses públicos, associa-se a ideia de que as compras públicas são sujeitas ao direito público e não à liberdade contratual e ao mercado, a ideia de que as compras públicas são um instrumento também de política económica e outras políticas, ambiental, social, etc., e a ideia virtuosa durante muitas épocas, e ainda hoje virtuosa para muitos Estados, falamos, por exemplo, no Brasil, de que uma das tarefas do Estado é proteger a economia e as indústrias nacionais e os fornecedores nacionais. E tudo isto, portanto, bastava para justificar que as compras públicas estivessem reservadas a fornecedores nacionais e não abertas a fornecedores externos. As razões para a liberalização internacional das compras públicas, que é um fenómeno recente, com umas poucas décadas, são, primeiro, favorecer, obviamente, as exportações nacionais, isto é, admitir que as nossas empresas vão concorrer ao mercado de compras públicas alheio, alargar a concorrência entre os fornecedores nas nossas compras públicas, de modo a que empresas estrangeiras possam vir com melhores preços, melhor qualidade, outras opções, satisfazer as necessidades das nossas entidades públicas e, finalmente, a melhor utilização dos dinheiros públicos, uma vez que permite, porventura, comprar a mesma coisa, os mesmos bens, os mesmos serviços, as mesmas obras públicas, por menos dinheiro do que se estivéssemos limitados a fornecedores nacionais. Todavia, como vimos na primeira intervenção, a expressão no comércio internacional dos bens e serviços e obras externos nas compras públicas continua a ser muito reduzida e hoje, de qualquer modo, tem-se, isto é uma revolução conceptual, hoje considera-se que a não abertura das compras públicas à competição externa é uma restrição ao comércio internacional, o que em si mesmo é uma revolução conceptual, porque há umas décadas nem sequer se punha esse problema. E por isso o movimento de liberalização de longo curso, a onda longa que vem desde a Constituição do GATT a seguir à Segunda Guerra Mundial até agora, de liberalização do comércio internacional de bens e serviços, não podia deixar de, em alguma altura do percurso, de afetar também as compras públicas. Sabendo-se que também a liberalização do investimento direto estrangeiro faz com que, na verdade, hoje, as compras públicas, mesmo quando abertas apenas a empresas nacionais, isto é, sediadas no território nacional, acabam por estar abertas indiretamente a empresas estrangeiras, na medida em que elas estejam sediadas através de investimento direto estrangeiro nos países que recorrem a compras públicas. E, portanto, os números que vimos sobre a limitada participação de fornecedores estrangeiros nas compras públicas são são demasiado modestos por não entrarmos em conta com a participação das filiais de empresas estrangeiras nas compras públicas nacionais, a tal internacionalização indireta que aqui já foi referida pelo Dr. Nunes de Almeida. A liberalização das compras públicas no direito económico internacional é tardia e continua a ser limitada.
De facto, ela estava expressamente excluída do GATT e do GATS, o GATT de 47 e o GATS de 94. Paralelamente, foram aprovados instrumentos convencionais de direito internacional das compras públicas limitados a um número muito reduzido de países. Isso começou com o Código das Compras Públicas de 81, o Government Procurement Agreement, portanto o Acordo sobre Compras Públicas de 94, está em um erro, e o GPA revisto de 2012, que é aquele que está em vigor para os dois países que nos referimos, para as duas economias que nos referimos, ou seja, a União Europeia e os Estados Unidos, que aderiram ao novo GPA revisto de 2012, que entrou em vigor em 2014. Este GPA é muito reduzido quanto à sua cobertura ao número de países. A maior parte dos países são membros da União Europeia, e na verdade os membros da União Europeia são uma economia única, na verdade é um único protagonista. Se tirarmos os membros da União Europeia, ficam uns 20 países, onde estão os habituais culpados, Estados Unidos, Canadá, Suíça, Japão, Austrália, Nova Zelândia e pouco mais. Nem sequer todos os países da OCDE são partes neste Government Procurement Agreement. O GPA tem uma parte normativa sobre transparência, procedimentos adjudicatórios, direito de queixa dos candidatos estrangeiros a compras públicas, mas a parte importante, ou mais importante, naquilo que nos interessa, quanto à abertura das compras públicas ao comércio internacional, aos fornecedores externos, tem a ver com os chamados anexos, os chamados modos ou tipos de abertura das compras públicas ao comércio internacional. Esses anexos principais são 6, 3 quanto à cobertura subjetiva, isto é, que entidades adjudicantes é que ficam obrigadas a abrir as suas compras públicas a fornecedores externos, e são 3 tipos, Governo Central e respectivas entidades, Governo Subcentral e, portanto, respectivas entidades, nomeadamente as pessoas coletivas territoriais e a administração indireta do Estado, e, finalmente, as chamadas utilities, ou seja, os serviços públicos geridos por empresas públicas ou empresas concessionadas. E tem outros 3 tipos quanto ao objeto substantivo da abertura, para bens, serviços e obras. E, portanto, é nesses anexos que cada Estado negocia com os outros, mas não são obrigados a abrir nos mesmos termos, têm de negociar, mas não são obrigados a seguir os mesmos termos, que estão no instrumento de adesão de cada Estado ao GPA. E, portanto, existe um instrumento da União Europeia, existe outro dos Estados Unidos, e, como vamos ver, eles são muito diferentes quanto ao tipo de abertura, quer subjetiva, quer objetiva, das compras públicas que são abertas a fornecedores externos. As obrigações decorrentes do GPA são, obviamente, cumprir as regras de transparência, de anúncio, de um único sítio de anúncio das compras públicas elegíveis ao abrigo do GPA, e também o princípio da não discriminação contra fornecedores estrangeiros, mas é uma simples obrigação de tratamento nacional, não discriminação contra os estrangeiros, nas compras públicas que estão abertas, que cada Estado se comprometeu a abrir. Não é obrigado a abrir nos mesmos termos que outro Estado. E, portanto, não existe nenhuma cláusula MFN, e, portanto, os membros do GPA não só não são obrigados a dar esse tratamento a Estados que não sejam membros do GPA, isso é óbvio, mas nem sequer são obrigados a dar o mesmo tratamento a outros Estados do GPA. Isto é, nós podemos dar mais abertura ao Estado X do que ao Estado Z, tendo em conta exatamente a abertura que ele deu à União Europeia. E veremos que isso acontece em relação aos Estados Unidos. Nós abrimos muito mais as compras públicas europeias aos restantes membros do GPA do que aos Estados Unidos, porque fizemos uma série de restrições em relação aos Estados Unidos, em relação ao nosso template, porque os Estados Unidos têm uma abertura muito menor do que nós temos. E, portanto, para estabelecer um mínimo de reciprocidade, para não sermos tontamente muito mais generosos em relação aos Estados Unidos do que eles são em relação a nós, então nós temos um template relativamente generoso, mas depois tivemos de restringir em relação aos Estados Unidos, porque eles, em relação a toda a gente, são muito mais restritivos do que nós, são muito mais protecionistas do que sabemos.
Além do GPA, que é da Organização Mundial do Comércio, embora não abranja, longe disso, todos os membros da Organização Mundial do Comércio, as compras públicas começaram a ser abertas a fornecedores externos através dos chamados Free Trade Agreements, ou seja, os acordos preferenciais de liberalização comercial entre 2 ou mais países. Os Estados Unidos foram pioneiros nisso, desde o célebre NAFTA, North American Free Trade Agreement, de 92, com o México e o Canadá, é um dos primeiros a ter um capítulo especial sobre exatamente a abertura recíproca das compras públicas às empresas dos outros 2 Estados, neste caso o Canadá e o México, e os Estados Unidos prosseguiram isso ao longo destes 20 e tal anos em relação a todos os seus parceiros comerciais, dezenas de acordos de liberalização comercial dos Estados Unidos com outros países que têm disciplinas de abertura das compras públicas a esses países semelhantes àquelas que os Estados Unidos assumiram no GPA. Isso acontece finalmente no TPP, no Trans-Pacific Partnership, que acaba de ser assinado, está pendente agora de aprovação e de ratificação, e esse TPP abrange inúmeros países, quer das Américas, quer da Ásia. É um verdadeiro acordo para um mercado livre do Pacífico, que inclui, portanto, também disciplinas e liberalização das compras públicas entre os Estados parte nesse acordo. A União Europeia começou mais tarde a abrir as suas compras públicas a outros países através de tratados bilaterais de comércio. O primeiro tratado com uma significativa disciplina nessa matéria foi com os países das Caraíbas, de 2008, e o último é o CETA, que já aqui foi referido, que é o Tratado da Parceria Económica de Comércio e Investimento com o Canadá, que, embora tendo sido concluído em 2013, só viu a sua versão textual definitiva há dias em Bruxelas. Há dias, isto é, na semana passada. Isto é, nesta semana já, na terça-feira passada, foi quando se fez o acordo final sobre o texto definitivo do acordo entre a União Europeia e o Canadá. Isto faz com que estes acordos bilaterais de comércio internacional faz com que a disciplina do GPA, através destes tratados bilaterais, hoje abranja muito mais Estados do que os iniciais Estados que são parte no GPA. Hoje, portanto, há dezenas e dezenas de países que, através dos seus acordos com os Estados Unidos, ou com a União Europeia, ou com o Canadá, ou com o Japão, que todos eles são membros do GPA, acabam por vincular-se a uma obrigação de abrir as suas compras públicas a fornecedores externos daqueles Estados com quem têm acordos bilaterais de liberalização comercial. Quais são as razões para abrir as compras públicas à competição externa e a fornecedores estrangeiros? Primeiro, a importância das compras públicas no PIB. Já aqui foi dito que no caso da União Europeia é cerca de 15%, no caso dos Estados Unidos um pouco menos, bastante menos, significativamente menos, mas vimos na intervenção do professor Evnet hoje o peso que as compras públicas têm no PIB e, portanto, seria estranho que num ambiente de crescente liberalização das trocas internacionais as compras públicas estivessem fora dessa tendência. Obviamente, aumentar o comércio internacional nas compras públicas, estender o GPA, como já vos disse, a outros países que não estão vinculados originariamente ao GPA. Mas ao contrário do que acontece com o GATT e com o GATS, que estabelecem mínimos de liberalização nos acordos de liberalização comercial, no caso da liberalização das compras públicas não há nenhum mínimo obrigatório. Portanto, pode haver mesmo acordos de liberalização comercial sem abrir as compras públicas ou com uma abertura mínima. Portanto, não existem estándares mínimos para existir uma zona de comércio livre. Continua a não ser necessário ter nenhuma abertura significativa das compras públicas, ao contrário do que acontece em relação aos bens, em que se exige que substancialmente todo o comércio de bens esteja liberalizado, ou no comércio de serviços, em que o GATS exige que tenha uma cobertura setorial substancial para haver uma zona de comércio livre. Isso não acontece em relação ao public procurement, continua a ser, portanto, um setor do comércio internacional que continua a ter disciplinas muito menos exigentes do que acontece em relação ao comércio de bens ou ao comércio de serviços direto, não relacionado com compras públicas. Passamos então ao TTIP. O TTIP
está a ser negociado entre os Estados Unidos e a União Europeia. A letra em inglês, a sigla inglesa, significa Transatlantic Trade and Investment Partnership, a parceria transatlântica para o comércio e o investimento. O nome não foi escolhido por acaso. Procurou-se sublinhar a palavra parceria, dizendo que não é, portanto, apenas um negócio em que cada uma das partes faz valer os seus interesses separados. Em segundo lugar, procurou-se evitar o clássico, a noção de FTA, de Tratado de Livre Comércio, que tem um mau nome, pelo menos desde o NAFTA, North Atlantic FTA, e que, de resto, a União Europeia desde sempre teve algumas objeções a utilizar essa sigla. E, portanto, esta palavra parceria tem um significado, a ideia de que não é apenas uma questão comercial, e de facto não é, e que também tem uma lógica regulatória, uma lógica normativa e até uma lógica política estratégica que vão muito para além da pura lógica de liberalização comercial. A situação de partida entre os Estados Unidos e a União Europeia é conhecida, uma profunda imbricação das duas economias. Hoje, a economia dos Estados Unidos e a economia europeia estão profundamente imbricadas, quer através do comércio internacional, quer através do investimento direto estrangeiro, quer investimento americano na Europa, quer investimento europeu nos Estados Unidos. E isso não se limita apenas aos alemães e franceses. Algumas importantes empresas portuguesas têm investimento direto estrangeiro nos Estados Unidos, basta falar, por exemplo, na EDP. Portanto, grande parte, aliás, do comércio entre os Estados Unidos e a União Europeia é comércio entre empresas, entre as mesmas empresas, dentro das empresas. Isto é, são empresas que, sendo americanas, estão na Europa e, portanto, importam coisas dos Estados Unidos, componentes, fabricam aqui os produtos finais e exportam para os Estados Unidos e vice-versa. Empresas europeias que investem nos Estados Unidos importam componentes para os Estados Unidos e depois exportam dos Estados Unidos para cá. Isto é, portanto, uma rede sem paralelo na economia mundial, esta rede entre os Estados Unidos e a União Europeia. Porém, ao lado dessa profunda imbricação das duas economias, o comércio e o investimento direto estrangeiro, existe uma fraquíssima penetração recíproca nas compras públicas de cada lado, como já foi dito. Portanto, a cota de participação americana nas compras públicas europeias ou de participação europeia nas compras públicas americanas é muito mais reduzida do que o comércio e o investimento recíproco entre as duas economias. As duas economias, Estados Unidos e União Europeia, fazem parte do GPA, como já vos disse. Aliás, o GPA existe por causa da União Europeia e dos Estados Unidos. Foram eles os promotores e têm sido os grandes alimentadores do GPA, de levar, digamos, ao direito económico internacional, criar uma obrigação no direito económico internacional de abertura externa das compras públicas, são os dois, e, portanto, seria estranho que não fossem membros do GPA. São. E, sendo membros do GPA, a União Europeia, todos os Estados-membros da União Europeia são membros do GPA. Como veremos, isso não acontece nos Estados Unidos. Nem todos os Estados dos Estados Unidos estão vinculados ao GPA. E esta é uma das muitas assimetrias que iremos ver e que torna a negociação deste dossiê no TTIP extremamente difícil, é a assimetria justamente entre a União Europeia e os Estados Unidos quanto às obrigações recíprocas em matéria de compras públicas. O mandato negocial do TTIP inclui, obviamente, as compras públicas, portanto, liberalizar as compras públicas entre as duas economias. Existe um relatório de 2013 do High Level Working Group, que era um High Level misto, composto por experts e políticos das duas áreas, para estudar a viabilidade da negociação e as possíveis vantagens da negociação. Esse relatório é publicado no início de 2013 e iniciam-se logo as negociações, imediatamente a seguir, o mandato negocial do Conselho da União Europeia à Comissão. Como sabem, a Comissão para negociar precisa de um mandato do Conselho da União e também, desde o Tratado de 2013, do Tratado de Lisboa de 2007, embora isso não esteja obrigatório no Tratado, precisa também, digamos, da luz verde do Parlamento Europeu. E isso foi algo que o Parlamento conseguiu, e suponho que eu não sou alheio a essa grande conquista do Parlamento Europeu, que é também dar a sua posição antes de a União se comprometer em desacantear alguma nova negociação comercial.
A União Europeia tem objetivos ofensivos em matéria de compras públicas, e já vamos ver porquê, porque a União tem uma posição muito mais aberta e muito mais generosa em matéria de abertura ao exterior do que os Estados Unidos e, portanto, a ideia nas negociações do TTIP é levar os Estados Unidos, pelo menos, a fazer o upgrade da sua posição, levantar o seu protecionismo em matéria de compras públicas e admitir que as empresas europeias possam competir com as empresas americanas nas compras públicas americanas nos mesmos termos em que nós estamos disponíveis para dar às empresas americanas. Portanto, a ideia é um GPA+, isto é ir além do Government Procurement Agreement, de que ambos são partes. Suprimir as limitações do Buy America. Buy America são uma série de dispositivos, que aliás já foram referidos aqui na fala do professor Evnet, protecionistas dos Estados Unidos, que vêm desde 1930, mas têm sido sucessivamente renovadas e que a seguir à crise de 2008 os Estados Unidos reiteraram e até reforçaram. Isto é, uma preferência por compras em empresas americanas nas compras públicas dos Estados Unidos, em prejuízo, obviamente, dos competidores externos, entre os quais os competidores da União Europeia. Buy America ou Buy American é o nome que se dá a estes vários dispositivos legais dos Estados Unidos para dar preferência ou restringir as compras públicas americanas às suas próprias empresas. E o terceiro objetivo da União é vincular os Estados dos Estados Unidos a este acordo. Como iremos ver, dos 50 Estados dos Estados Unidos, apenas 37 se vincularam, e alguns de forma muito limitada, ao GPA. E, portanto, há 13, na verdade, muito mais do que isso, praticamente não têm nenhuma obrigação em relação às compras públicas de nível estadual de as abrir ao exterior e, portanto, de as abrir às empresas europeias. Estes três objetivos da União são muito ambiciosos, devo dizer, e isso entendido à partida, que dificilmente serão alcançados. Isto é, em vez de um GPA+, iremos ter um GPA-, talvez menos do que até agora, mas seguramente é a minha convicção, a União Europeia não conseguirá obter dos Estados Unidos, fazer o upgrade dos Estados Unidos em relação ao GPA, quanto mais ir além do GPA. O TTIP na política comercial comum da União Europeia não é difícil de justificar. Como sabem, constitucionalmente a União Europeia está obrigada a remover os obstáculos ao comércio internacional. Portanto, há uma agenda constitucional liberalizadora do comércio internacional e do investimento direto estrangeiro na União Europeia. Isso não é uma escolha política, é uma obrigação constitucional. Está diretamente nos tratados, é um dos objetivos constitucionais da União, uma das obrigações constitucionais da União é a remoção das barreiras ao comércio e ao investimento direto estrangeiro, e a União tem prosseguido essa agenda de forma determinada, quer a nível plurilateral, da Organização Mundial do Comércio, quer a nível multilateral, quero dizer, quer a nível plurilateral, de que o GPA é um dos exemplos, quer a nível bilateral, e portanto há uma agenda de tratados de comércio bilaterais entre a União Europeia, sobretudo a partir de 2006, a célebre comunicação da Comissão Europeia Global Europe, que significa Europa Global, e o nome diz tudo, essa determinação da União em globalizar o seu comércio externo e o investimento direto estrangeiro. O Tratado de Lisboa veio acentuar esta vertente, uma vez que incluiu o investimento direto estrangeiro no mandato da União, que não era competência federal, era competência dos Estados-membros. Foi o Tratado de Lisboa que incluiu, e como sabemos, uma parte importante do comércio internacional é também investimento direto estrangeiro. Os serviços prestados, exportados para outra parte, mas com estabelecimento de estabelecimentos na outra parte, é simultaneamente exportação de serviços e investimento direto estrangeiro. E uma parte do public procurement implica, obviamente, o estabelecimento, uma concessão de obras públicas, implica, obviamente, alguma forma de estabelecimento no país onde se concorreu à compra pública. Outra razão porque a União Europeia está apostada substantivamente na liberalização bilateral do comércio internacional e do investimento direto estrangeiro, das compras públicas, nomeadamente com os Estados Unidos, é exatamente o impasse da ronda de Doha,
A Ronda de Doha foi iniciada em 2003, até agora produziu pouco, um acordo internacional de facilitação comercial que se conseguiu há 2 anos em Bali, mas digamos, 5% da agenda de Doha, tudo o resto ficou no tinteiro e provavelmente jamais sairá de lá. Doha, a meu ver, digo pelo menos desde 2010, Doha está morta e bem morta e, portanto, é um cadáver adiado que já não procria sequer e que, portanto, só tem que ser sepultado. E, portanto, a alternativa à agenda de Doha, portanto, à liberalização multilateral do comércio internacional por parte da União Europeia tem sido investir na liberalização plurilateral e na liberalização bilateral. E, por isso, o acordo com os Estados Unidos, que até há 6 anos atrás seria praticamente impensável, por exemplo, na célebre comunicação de 2006 não consta nenhuma referência a um acordo com os Estados Unidos, ela tornou-se praticamente obrigatória a partir do momento em que se tornou evidente o fracasso da Ronda de Doha e, portanto, o pôr na gaveta o braço negocial da Organização Mundial do Comércio. Uma terceira razão para o TTIP é a China. Nós, na Europa, evitamos mencionar isto é, que este acordo é também um acordo defensivo contra a China, mas se formos a Washington, o nome of the game is China. O nome deste jogo, TTIP, acordo entre a União Europeia e os Estados Unidos, chama-se exatamente a China, não só pela sua emergência no comércio internacional, mas também por óbvios sinais de que a China está preparada não só para ser um grande protagonista do comércio internacional, mas ser também para aplicar e fazer valer as suas próprias normas no comércio internacional, em substituição, se for caso disso, pelas normas que durante décadas os Estados Unidos e a União Europeia fizeram. Portanto, esse é outro argumento. Finalmente, uma outra razão para o TTIP é a viragem dos Estados Unidos para o Pacífico. De que o TPP, o Trans-Pacific Partnership, é um bom exemplo. A União Europeia receou, quando se começou a falar no TPP, que a viragem dos Estados Unidos para o Pacífico fosse feita em prejuízo da União Europeia e que, portanto, um tratado de liberalização comercial do Pacífico, os Estados Unidos têm 2 oceanos, o Pacífico e o Atlântico, e o Pacífico é bastante maior do que o Atlântico, como sabemos, fosse feito em prejuízo do Atlântico. E nós só temos um oceano, e esse chama-se o Atlântico. Portanto, se não valorizássemos o mercado transatlântico, o mercado transpacífico seria feito à custa da União Europeia. O TTIP, portanto, é um acordo comercial de nova geração, que não tem nada a ver com os acordos comerciais tradicionais, que eram só sobre comércio de bens, que tinham a ver com a redução de tarifas e outras barreiras diretas ao comércio internacional, mas que não tratavam nem de serviços, nem de compras públicas, nem de barreiras regulatórias, nem de normas relacionadas com o comércio, etc. Portanto, o que temos na segunda linha são as tais parcerias económicas, os acordos de nova geração, que são, quanto ao seu âmbito, bastante mais vastos: comércio de bens, comércio de serviços, compras públicas, investimento direto estrangeiro. Tudo isto está no TTIP, tudo isto já estava no CETA com o Canadá, tudo isto já estava no acordo com a Singapura, que foi o primeiro a ser concluído depois do Tratado de Lisboa. Tudo isto são os tratados da União Europeia depois de Lisboa. Comércio em todas as suas variantes, bens, serviços, compras públicas e mais investimento direto estrangeiro. E, portanto, trata-se de remover não só as barreiras tarifárias e outras barreiras diretas, como proibições legais ou preferências legais, mas também barreiras regulatórias setoriais, a célebre, a famosa compatibilidade regulatória, mas também normas comerciais e relacionadas com o comércio, como normas laborais, normas ambientais, normas de concorrência, etc., etc., e, finalmente, normas sobre a resolução de conflitos, e não apenas conflitos entre os Estados que celebram os acordos, mas também entre os próprios operadores económicos estrangeiros e os Estados onde eles vão operar. Isso acontece com as compras públicas, mas também acontece com o investimento direto estrangeiro, o célebre ISDS, Investor to State Dispute Settlement, que tem estado na agenda da discussão nos últimos anos a respeito do TTIP. Portanto, os 3 pilares do mandato do TTIP estão aí, são esses 3: abrir o acesso recíproco ao mercado da outra parte, quer do comércio em sentido estrito, quer do investimento direto estrangeiro, realizar até onde for possível uma certa convergência e compatibilidade regulatória,
e adotar normas comuns, justamente para fazer valer a liderança euro-americana, a liderança transatlântica, não só na liberalização, mas sobretudo na regulação do comércio internacional. Ao contrário do que muitas vezes se pensa, a liberalização do comércio internacional é uma liberalização regulada. E, portanto, não há liberalização sem regulação. E por isso é que, tal como o CETA, e ainda mais, o TTIP vai ter normas sobre alfândegas de facilitação comercial, sobre direitos de propriedade intelectual, sobre direitos e obrigações de investimentos estrangeiros, sobre concorrência, sobre estándares laborais e ambientais, sobre empresas públicas, sobre matérias-primas. E fico por aqui para não pensarem que o TTIP vai ser um código sobre ordem económica. Não queria ser provocativo, mas na verdade vai ser. As opções quanto às compras públicas no TTIP são, quanto ao acesso ao mercado, definir quais são as entidades cobertas, Estado Central, entidades subcentrais, utilities, saber quais são os bens e serviços cobertos, bens propriamente ditos, serviços, obras, são as três áreas típicas do comércio internacional em matéria de compras públicas, e quais são as opções nesta matéria em relação ao GPA. Harmonizar a cobertura recíproca entre os Estados Unidos e a União pelo paradigma mais elevado da União, convencer os Estados Unidos a desproteger, a ser menos protecionista e aceitar o paradigma da União Europeia. Harmonizar a cobertura, mas num padrão menos aberto do que o da União, mas mais aberto do que o atual dos Estados Unidos, algo intermédio. Manter alguma assimetria entre a União Europeia e os Estados Unidos, que a União depois compensaria com ganhos noutras áreas do TTIP, são estas as opções que estão em aberto para os negociadores da União. Eu comecei por vos dizer que este é o meu ponto de vista europeu, portanto, o ponto de vista do europeu que está a falar. Se tivesse aqui um americano, todo este discurso seria completamente distinto, como podem imaginar. A segunda área do TTIP é a regulação dos procedimentos adjudicatórios. Como sabem, as normas do GPA são também regulação, transparência, ponto único de informação, etc. Saber se vai mais além na harmonização dos procedimentos adjudicatórios das compras públicas entre os Estados Unidos e a União, e, portanto, se conseguimos impor aos Estados Unidos algumas das nossas normas, das diretivas europeias nesta matéria. Terceiro, a resolução de litígios entre fornecedores e entidades adjudicantes, que está no GPA, de forma imperativa, mas bastante pouco definida. Portanto, saber se podemos ir além do GPA e estabelecer formas mais exigentes para proteção dos competidores externos nos procedimentos de compras públicas na outra parte. Importa ter à partida a diferença entre os dois modelos de regulação das compras públicas nos Estados Unidos e na União Europeia. De facto, apesar de serem dois casos de tipo federal, eu não tenho nenhum... Sendo ou não federalista, o problema não se põe. A verdade é que a União Europeia só se pode entender em termos federais. A verdade é que, portanto, são dois níveis de governo, cada um com os seus órgãos de governo, com as suas normas. Isto é federalismo. A verdade é que o modelo da União Europeia é muito mais integrado, ao contrário do que poderiam pensar, do que os dos Estados Unidos. Ou seja, somos muito mais intensamente federais do que os Estados Unidos. Ou seja, a nossa economia nesta matéria também é muito mais integrada do que a americana. O que quer dizer que nós temos regras comuns de compras públicas para os três níveis de governo, nível da União, nível dos Estados Nacionais, nível local. Temos um mercado único pan-europeu de compras públicas acima dos limiares estabelecidos pela União. E não existem preferências nacionais ou locais ou obrigações de incorporação nacional ou local, exatamente nas compras públicas cobertas pelas diretivas da União. Portanto, norma única, mercado único, proibição de preferências nacionais ou locais, pelo menos no fundamental. Nada disto acontece nos Estados Unidos. Primeiro, cada nível de governo tem as suas próprias normas de compras públicas. Nível federal, os vários Estados e os municípios têm autonomia legislativa para regular e disciplinar as suas compras públicas. Portanto, não há nada parecido com uma diretiva europeia nos Estados Unidos. Segundo, há uma segmentação vertical do mercado de compras públicas.
nível federal, nível estadual, nível local. Um Estado dos Estados Unidos não é obrigado a abrir sobre as compras públicas aos fornecedores do Estado ao lado. Pelo contrário, muitas vezes discrimina exatamente contra os vizinhos, que são os que podem concorrer, podem não. Nova Iorque pode não discriminar contra o Alasca, mas contra a Pensilvânia de certeza que o faz. E admissão ou mesmo obrigação de preferências nacionais ou de obrigações de incorporação nacional ou local, sobretudo nas compras públicas infrafederais, isto é, a nível dos Estados Unidos. Por exemplo, o American Recovery and Reinvestment Act, que é uma lei federal de 2009, que respeita as compras públicas, que respeita ao uso de dinheiros federais dados aos Estados, investimentos estaduais com dinheiro federal, permite e impõe que os Estados imponham discriminações contra estrangeiros. Isto é, que só contratem com aquele dinheiro federal com empresas americanas, proibindo. Portanto, não é apenas dos Estados. A própria União Federal dos Estados Unidos, a própria Federação, impõe discriminações contra estrangeiros. Nada disso existe na União. Naquilo em que, acima dos thresholds, dos limiares da União e dentro do GPA, nós não fazemos nenhuma discriminação dessas. Portanto, estão a ver a assimetria do ponto de partida e a dificuldade da União em negociar um dossiê destes com os Estados Unidos. A pior assimetria são os diferentes compromissos dos Estados Unidos e da União no GPA. Nós abrimos muito mais entidades, muito mais produtos, muito mais serviços, muito mais obras. Os Estados Unidos abriram muito menos entidades, muito menos serviços, muito menos obras. Desde logo, as entidades federais está longe de ser próximo do número de entidades federais suscetíveis de ter compras públicas. Dos 50 Estados federados, 13, pura e simplesmente, não queremos nenhum compromisso com a GPA. Não queremos nenhuma obrigação de abrir as nossas compras públicas a fornecedores estrangeiros. E outros fizeram-no apenas quanto a um produto ou a um serviço, portanto, de forma muito limitada. Terceiro, limiar elevado das compras públicas subfederais. Enquanto o limiar federal, que também é um limiar da União Europeia, são 200 mil direitos de saque especiais, cuja cotação neste momento suponho que é €1,25, portanto daria cerca de 250 mil euros. Bom, no caso das compras dos Estados são 350 mil direitos de saque especiais, ou seja, quase mais de 450 mil euros de compras abertas ao exterior. Proteção de limitada cobertura das utilities. Enquanto a União Europeia praticamente abriu quase todas as suas utilities, os Estados Unidos só abriram a eletricidade e alguns portos regionais, estaduais. Proteção absoluta de certos produtos nacionais. O aço, automóveis, transportes marítimos, obras, estão, em geral, ou para muitos Estados, vedados à competição externa. Já viram a importância, por exemplo, do aço. O aço não é apenas comprar aço. Por exemplo, as obras que todas levam aço, portanto, estão fora de competição externa nos Estados Unidos. O lobby do aço nos Estados Unidos é poderosíssimo. Conseguiu evitar qualquer concorrência externa no fornecimento de aço europeu às compras públicas. E, finalmente, reserva legal para as pequenas e médias empresas. As pequenas e médias empresas têm uma reserva legal de compras públicas. Os compromissos da União Europeia são muito maiores, mais ampla cobertura subjetiva e objetiva. Por exemplo, o nosso compromisso, no tipo 2, diz que abrimos... tipo 1, as entidades federais e os ministérios todos, no caso de Portugal, os ministérios, a Presidência da República, o Tribunal Constitucional, estão cobertos, só não está coberta a Assembleia da República, mas os institutos públicos são todos cobertos, as NUTS 2 e NUTS 3, regiões autónomas, NUTS 3, municípios, está tudo coberto no compromisso europeu. No caso dos Estados Unidos, quase nada está coberto a nível infrafederal. Todavia, uma vez que os Estados Unidos não estavam disponíveis a ir sequer a meio caminho da União Europeia, o que é que a União Europeia fez? Bom, em relação a outros Estados, abrimos tudo. Em relação aos Estados Unidos, vamos aqui fazer cortes
targeted, temporal aos Estados Unidos, e, portanto, temos uma série de notas no nosso compromisso a dizer, bom, abrimos isto, exceto aos Estados Unidos. Abrimos isto, exceto aos Estados Unidos. E, portanto, replicamos no fundamental, mas não exatamente, as restrições que os Estados Unidos têm em relação a toda a gente, nós estabelecemos-las como normas excepcionais em relação aos Estados Unidos. E, portanto, ao contrário do que se pensa, o GPA não se aplica nas compras públicas entre a União Europeia e os Estados Unidos. Primeiro, porque os Estados Unidos comprometeram-se muito pouco. Segundo, porque nós, embora abrindo muito, a verdade é que depois excepcionámos os Estados Unidos. Portanto, a abertura recíproca é de facto muito reduzida e os números estabelecidos aqui dados pelo professor Evnet são significativos a esse respeito. Existem 2 tratados recentes das 2 partes que, porventura, vão ter influência na negociação de TTIP. Do lado da União Europeia, o CETA, o tratado com o Canadá. O ponto de partida, o Canadá tinha também muitas restrições no GPA, menos que os Estados Unidos, mas bastante mais do que nós, e tem um federalismo muito descentralizado, ainda mais que o americano. Se nós somos uma federação super centralizada, o Canadá é uma federação super descentralizada. E as províncias tinham autonomia normativa, a possibilidade de discriminar contra outras províncias, embora haja agora uma lei, entretanto, uma lei federal do Canadá que obriga todas as províncias a abrir as suas compras públicas às empresas de outras províncias, mas nem sequer isso existia. E, portanto, os problemas que nós tínhamos com o Canadá eram semelhantes àqueles que vamos ter com os Estados Unidos. Conseguimos com o Canadá uma notável sucesso negocial. Conseguimos trazer o Canadá praticamente para o nível GPA, o nosso, abrindo as entidades federais, entidades subfederais, municípios, utilities, com uma abertura que eu, à partida, que também assisti à negociação do CETA, julguei impossível. Qual é a razão? Bom, nós somos um mercado de 500 milhões de consumidores, com um mercado de compras públicas muito superior ao do Canadá e, portanto, o Canadá achou que valia a pena fazer as concessões necessárias para que as suas empresas tivessem acesso às compras públicas europeias, dando em troca o acesso das empresas europeias às compras públicas canadianas em termos muito mais favoráveis do que as próprias empresas americanas têm no Canadá. Isto é, as nossas empresas passaram a ter um acesso às compras públicas canadianas que o Canadá não, que os Estados Unidos não têm. E, portanto, o capítulo das compras públicas do CETA, do Acordo com o Canadá, é o mais exigente de qualquer acordo comercial do Canadá, mesmo com os Estados Unidos, mesmo com o TPP, incluindo o NAFTA, é óbvio. E, portanto, a principal ideia que surge aqui é: conseguiremos, em relação aos Estados Unidos, o mesmo sucesso que tivemos em relação ao Canadá? Esta é a pergunta que fica em suspenso. Certamente já se aperceberam que a minha resposta é bastante cética, mas este é, obviamente, o target, o alvo seria este. O caso do TPP, Trans-Pacific Partnership, já vos falei, é o mais recente acordo dos Estados Unidos com um capítulo sobre compras públicas. É um tratado mega regional, abrange muitos países do Pacífico, quer americanos, do lado de cá, quer asiáticos, incluindo a Austrália e a Nova Zelândia, do outro lado. Uma parte daqueles países não fazem parte do GPA, faz parte os Estados Unidos, o Canadá, a Austrália e a Nova Zelândia, mas vários outros países do TPA não fazem parte do GPA e, portanto, agora, através do TPP, eles vão assumir obrigações de abertura das suas compras públicas às empresas dos outros Estados TPP, que não estavam obrigados à fase do GPA, mas a verdade é esta: no TPP, os Estados Unidos não foram muito além dos seus compromissos no GPA. Isto é, fixou-se naqueles compromissos baixos, de baixo alcance da GPA, e, na verdade, conseguiu impô-los aos países do TPP que não são partes do GPA, mas, digamos, não avançou muito em relação aos seus compromissos limitados no âmbito do GPA. Ora, a verdade é esta: o TPP veio antes do TTIP. Vai ser, o Presidente Obama vai apresentá-lo ao Congresso dentro em pouco, com a esperança de ainda o fazer aprovar antes do termo do mandato do Presidente Obama, e antes da eleição da nova Presidente, assim espero, em novembro deste ano.
Mas a verdade é que o TPP tem precedência. Será que o governo dos Estados Unidos, quem quer que venha, a Presidente Clinton ou... não ouso quer dizer o nome do outro candidato, um europeu não consegue verbalizar aquela cena política nos Estados Unidos, será que terá força política para ir além do GPA, além do TPP, no caso do TTIP? Esta é a questão. Para mais, a Presidente Clinton, eu já lhe chamo Presidente antes do nome, já se manifestou contra o TTIP, por um puro oportunismo político, visto que os sindicatos americanos têm reservas em relação ao TTIP, portanto, ela, para ganhar os sindicatos, começou por ser contra o TTIP. Isto não quer dizer nada, ela será a favor do TTIP, seguramente, isso vos garanto, tomem a minha palavra como verdadeira. No final, a Presidente Clinton aprovará o TTIP, apesar de agora dizer que é contra. Para dizer exatamente que o TTIP, afinal, é melhor porque ela se opôs e, portanto, terá boas razões para, no final, aprovar o TTIP. Portanto, há aqui uma assimetria clara. Para a União Europeia, as compras públicas são uma prioridade elevada, para os Estados Unidos não são prioridade nenhuma. Os alvos da União Europeia são claros. Eliminação das barreiras Buy America, alargamento da lista das entidades federais americanas vinculadas, desculpem-me, deixei de passar os slides, vinculação dos Estados federados, todos, e de alguns municípios, pelo menos os mais importantes, Nova Iorque, São Francisco, Nova Orleans, etc. Nenhum município americano está vinculado pelo GPA. E rebaixamento dos limiares das compras públicas infrafederais, que, eu já vos disse, têm neste momento 350 mil direitos de saque especiais, quase o dobro do limiar das compras de bens e serviços a nível federal. Quais são as dificuldades nos Estados Unidos, para convencer os Estados Unidos? Primeiro, a autonomia dos Estados e dos municípios, que já vos falei. Portanto, na verdade, o federalismo americano significa que os Estados e os municípios têm autonomia legislativa e política na definição da disciplina das compras públicas, das suas compras públicas. Primeiro, segundo, o protecionismo seletivo dos Estados Unidos de certos produtos nacionais, o aço está sempre lá, não há lobby mais poderoso que o aço, produtos agrícolas, e deu ainda, aspas, papel e imprensa, não há... A Portugal bem gostaria de entrar no mercado de compras públicas americano. Não pode, exatamente, porque o papel e a imprensa é um dos usuais beneficiários do protecionismo americano. Indústria naval. Existe uma lei de 1930 americana que diz que os transportes marítimos de cabotagem, e já imaginaram a importância disso dadas as costas dos Estados Unidos, leste, sul, ocidente, só podem ser feitos por empresas americanas com barcos construídos nos Estados Unidos, com trabalhadores americanos, com barcos reparados nos Estados Unidos. Portanto, nem $1 de estrangeiro pode entrar no comércio marítimo de cabotagem dos Estados Unidos e, portanto, também não pode entrar nas respectivas compras públicas. E tudo isto não é apenas uma escolha política. É escolha política porque existem poderosos lobbies económicos e políticos nos Estados Unidos que suportam convencer um sindicato americano dos estivadores a aceitar uma derrogação da lei de Jones é o mesmo que pensar em converter Maomé a comer toucinho. É absolutamente impossível. E eu fui várias vezes aos Estados Unidos no âmbito desta negociação. Os sindicatos são muito mais radicalmente derrogar estas proteções do que propriamente as empresas ou as dos respectivos setores. Quais são as possíveis alavancas que a União Europeia tem para forçar os Estados Unidos a fazer concessões nesta matéria? Bom, o mercado de compras públicas europeus é muito maior que o americano. Primeiro ponto. Quer dizer, aquilo que a gente oferece na mesa é mais do que eles nos oferecem. E nós temos uma lei uniforme e, portanto, é muito mais fácil aplicar, haver candidaturas americanas às compras públicas na União, dada a lei uniforme que a gente tem, a lei federal para todos os níveis de governo, do que eles. É possível, não é possível, porventura, convencer os Estados federados dos Estados Unidos a abrir as suas compras públicas,
Mas é possível tentar convencer a Federação a que nas compras públicas infrafederais financiadas com dinheiro federal, a União, a Federação, estabeleça como condição que os Estados tenham de abrir as compras públicas, essas compras públicas financiadas com dinheiro federal às companhias europeias. A União Europeia pode ameaçar com restrições recíprocas. Se os Estados Unidos não concederem, a gente pode avançar ainda mais nas restrições que já fizemos no GPA e, portanto, replicar ponto a ponto o protecionismo americano. E, portanto, aplicamos um protecionismo europeu em relação ao protecionismo americano. Claro, com isso perdemos a vantagem da competição e da concorrência nas compras públicas. E essa é a razão principal porque a União Europeia é generosa em matéria de abertura das compras públicas ao estrangeiro. É beneficiar da concorrência e da possibilidade de ter compras públicas mais baratas com fornecedores americanos do que com fornecedores europeus. Mas, perdendo essa vantagem, poderíamos ameaçar, reciprocar em matéria de protecionismo. Mas podemos fazer outra que, porventura, é mais palatável. É dizer aos Estados americanos que não querem abrir às empresas europeias. Dizer, bom, vocês não abrem as empresas europeias, mas as vossas empresas estaduais sediadas no vosso Estado não entram também nas nossas. E pronto, fazemos um protecionismo seletivo, Estado a Estado. Isto é, o Estado da Virgínia não abre, as empresas americanas da Virgínia não têm acesso ao mercado europeu. Finalmente, nós podemos condicionar os Estados Unidos com a ameaça com a cenoura de abrir outros setores da economia europeia a troco deles abrirem as compras públicas. Por exemplo, agricultura. Os Estados Unidos são ansiosos por entrar no mercado de produtos agrícolas europeu, onde nós somos altamente protecionistas. As tarifas europeias para produtos agrícolas podem ir até 50% e mais. Há produtos americanos que, para entrar na economia, no mercado europeu, pagam 50% de tarifa e mais. E depois os consumidores pagam os preços elevados, é óbvio, por causa dessas tarifas. Mas nós podemos propor um trade-off. Nós estamos disponíveis para aligeirar o nosso protecionismo agrícola se vocês aligeirarem o vosso protecionismo em compras públicas. Estou a terminar. Qual é o estado das negociações? Como eu estive há 2 dias em Londres e, portanto, tive um briefing direto, aqui está, vai o que sei. É conhecida a posição inicial da União Europeia, que está disponível na internet, esqueci-me de pôr o link, mas, portanto, a proposta, os objetivos da União são conhecidos, desde 2013. Em 29 de fevereiro, portanto, há dias, no decurso da segunda ronda de negociações, houve a primeira troca de ofertas formais entre os Estados Unidos e a União, que não é conhecida publicamente. Só os deputados europeus é que têm acesso, fora a Comissão, e os americanos, só os deputados europeus é que têm acesso, por enquanto, a esta proposta na sala de leitura do Parlamento Europeu. Como neste momento não sou deputado europeu, não tenho acesso a ela, mas suponho saber o conteúdo. Não encontrei notícias, nem artigos, nem leaks sobre essa troca de ofertas. Tem havido muitos leaks, por enquanto não houve nenhuma. Isto é, de terça-feira, portanto, talvez dentro da semana já haja leaks sobre estas ofertas da nossa, mas sobretudo dos Estados Unidos. Eu estou muito curioso em saber qual é a oferta dos Estados Unidos, se ela é provocatoriamente baixa ou se deixa algum sinal de que os Estados Unidos estão disponíveis para avançar nesta matéria. Contudo, a minha expectativa, e não é por ter inside knowledge, é que a proposta americana seja decepcionante. Na próxima semana vão decorrer discussões específicas durante 3 dias nos Estados Unidos entre os negociadores europeus e americanos, especificamente sobre esta matéria, dada a sensação de que isto pode ser um deal breaker. Isto é, o acordo pode quebrar por aqui, pelo menos esta ameaça que a União está a fazer, não sei se é sincera ou não. Espera-se que até ao final do ano toda a agenda das negociações, a vasta agenda das negociações entre os Estados Unidos e a União Europeia esteja concluída no seu essencial. Fala-se em 80% de acordo em textos
eventualmente com alguns parênteses, mas obviamente eu sei o suficiente de negociações comerciais para vos dizer o seguinte: o final, os 20%, são a parte mais dura para negociar. E a gente pode chegar a novembro com 80% negociado. Os 20% só serão depois acordados numa cimeira política entre a Presidente dos Estados Unidos e o Presidente da Comissão Europeia e do Conselho, os dois, alguns em Washington, em Bruxelas, para fazer a barganha política que este acordo necessariamente implica. Quando é que isso acontecerá? No primeiro semestre não será, segundamente, do próximo ano. No segundo não sei, talvez no primeiro trimestre de 2017. É essa a minha aposta, mas não tenho nenhum fundamento para vos dizer que 2018, que no primeiro semestre de 2018 teremos o acordo, o TTIP, concluído. Pronto, e estou a terminar, tinha 2 minutos, já gastei 1,5, meio minuto para vos dizer as conclusões. A liberalização adicional das compras públicas constitui um objetivo prioritário da União Europeia, pelas razões que já vos disse. É de antecipar que o atual nível limitado de abertura dos dois lados, resultante dos seus compromissos recíprocos no GPA, vai ser melhorado. Saber se vai ser uma melhoria substancial ou apenas marginal, too early to know. O objetivo da União de levar os Estados Unidos a adotar o nível de abertura da União do GPA não deve ser alcançado. Portanto, isto não vai ser um GPA+, mas um GPA-, pelo menos no que se refere às entidades subfederais dos Estados Unidos. E com isto eu creio que aquilo que a União Europeia e os Estados Unidos andam a dizer desde o início, que o TTIP vai ser um golden standard, padrão de ouro sem precedente, aqui vai ser, quando muito, um padrão de bronze, se não for de lata. Obrigado pela vossa atenção.